Tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4. Recentemente a gente lançou o livro, né? Reflexões, provocações e dicas sobre essa tua comunicação interna. Para você que é um profissional da área, que trabalha em comunicação, para você que está pretendendo trabalhar, para você que é um profissional de recursos humanos, eu diria que é uma dica bem legal você acompanhar e ler esse livro. É um livro razoavelmente curto, é um livro que traz reflexões, traz olhares sobre a comunicação, mas um olhar de protagonismo, um olhar de como é que eu, que sou um profissional que assumo essa área, que assumo esse desafio, que eu tenho esse desafio ali na minha caixinha de outras áreas, como é que eu lido com a comunicação interna, como é que eu lido com esse aspecto. E comunicação interna é aqui a gente fala de 50 reflexões. Comunicação não só como instrumento de trabalho, não só como colocar no quadro de aviso, como mandar um e-mail, mas como uma estratégia, né? Como um olhar que conecta os colaboradores e os líderes também. Acho que é um pouco esse ponto importante, né? Uma construção de uma cultura de comunicação dentro da sua organização. E não depende do tamanho da organização. Ah, Fábio, minha empresa é muito pequena, não tem tantos colaboradores. Isso independe. O que vale é você criar uma cultura, você criar um fluxo de comunicação que percorre toda a sua organização. E entre várias provocações, entre várias reflexões, eu trago uma aqui que eu digo que eu acho que é muito importante, que a comunicação interna e a cultura organizacional devem caminhar de mãos dadas nas organizações. Olha que interessante, cultura organizacional e comunicação interna devem andar de mãos dadas. É muito comum, às vezes, a gente perceber um trabalho de comunicação que ele é bem feito, ele é bem organizado, mas não tem a cara daquela empresa, né? Não tem a característica da cultura daquela empresa. E vice-versa. Às vezes a empresa tem uma cultura interessante, mas não tem a comunicação. Então por quê? Por que eu coloco isso e queria destacar para você? Que quando você trabalha essas duas áreas juntas, ou essas duas atividades, ou essas duas pessoas, dependendo do tamanho da empresa, um alimenta o outro. Um dá insumos para o outro. Um reforça o trabalho do outro. Um valoriza o esforço da equipe e do time. Um escuta os lamentos do outro e trabalha para melhorar. Lembrando que comunicação não é só informar, né? Não é só quadro de aviso. É trazer coerência no que se diz e o que se pratica. Trazer consistência para as equipes. E aí, se você não tem uma comunicação alinhada com a cultura, fica muito difícil. Né? Você precisa entender qual é a característica daquela empresa, quais são as culturas, os elementos culturais que aquela empresa estabelece, reforça. Então é importante entender. Se você é um profissional de comunicação interna, se você é um profissional de RH, se você quer trabalhar nessa área, se você não conecta a cultura organizacional, fica muito mais difícil. Os resultados são muito mais demorados. Quando você entende o papel da comunicação dentro de uma cultura daquela empresa, e são diferentes de empresa para empresa, isso te ajuda muito. Isso reforça o seu trabalho, isso sustenta o seu trabalho. Então, aqui até trago, e no livro a gente fala isso, né? Traz uma pequena reflexão e traz uma dica, né? Organize uma agenda de trabalho com o RH, entenda quais são as atividades do RH da sua empresa, né? Organize uma agenda de atividade com a área ou com a pessoa, ou quem cuida da cultura organizacional, ou pelo menos as pessoas que têm mais tempo de casa. Organize uma agenda de trabalho alinhada com as pessoas. Olhe, converse com os líderes, converse com as equipes. Todas as empresas têm pessoas, pontos focais, pessoas que têm lá, não necessariamente tem uma liderança, não necessariamente tem um cargo de liderança, mas tem muito tempo de empresa. Converse com essas pessoas, entenda como é que é a cultura daquela empresa. Converse com todos. Entenda qual é a cultura e o jeito dessa empresa. Isso faz muita diferença. Perceba? Então aqui tem uma reflexão, é um pouco desse olhar do livro, que traz reflexões, provocações e dicas para você. Então quando a gente fala em cultura organizacional, é entender como é que aquela empresa age, quais são os modelos dela que ela tem, como é que a liderança se conecta, como é que funciona aquela empresa. E a gente sabe que às vezes precisa mudar alguma coisa, mas quando você entende isso, a sua comunicação é muito mais efetiva, é muito mais prática, é muito mais objetiva, conecta as pessoas. E fundamentalmente, pessoal, não esqueça, comunicação interna tem um papel fundamental de escrever, de mandar comunicados, mas principalmente de ouvir os colaboradores. Esse é o nosso papel. Escute os colaboradores, faça reuniões formais, faça grupos formais com as pessoas. Isso dá sentido para as pessoas, isso gera sustentabilidade para a empresa, para os líderes e para nós, profissional de comunicação interna. Então, se você gostou, curta aqui, comente. Tem mais aqui do livro. Se você, inclusive, quiser adquirir o livro, escreva aqui para a gente. Tem um link para você adquirir o livro, até com preço promocional depois do lançamento. Estou à sua disposição. Um grande abraço, uma boa semana. Fiquem com Deus.